Olá, meu nome é Wilson, sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária, que fica no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E como pastor há 7 anos à frente desta igreja, durante todos os anos, a cada vez que vai iniciar um novo ano, eu tenho encorajado a nossa igreja a fazer a leitura bíblica anual. Então, começando em janeiro, em Gênesis capítulo 1, lendo 3 capítulos por dia no final do ano, chegando em 31 de dezembro. Aquele que teve essa disciplina de ler 3 capítulos por dia chegará em 31 de dezembro tendo lido a Bíblia inteira, chegando em Apocalipse capítulo 22. E para incentivar e ajudar nessa caminhada de leitura bíblica, nós vamos estar lançando vídeos que falam um pouquinho sobre cada livro da Bíblia, cada um dos 66 livros da Bíblia. E no dia que formos iniciar a leitura de um novo livro, então vamos publicar um vídeo incentivando, explicando um pouquinho do que o livro vai tratar, qual o propósito dele ter sido escrito. E nossa expectativa com isso, então, é que isso incentive a leitura bíblica e possa também ser de grande proveito para a compreensão do texto bíblico. Esse, então, é nosso programa Conheça a Sua Bíblia. Hoje nós vamos começar, então, com o livro de Gênesis. E a palavra, o que nós traduzimos por Gênesis vem da palavra Bereshit, que significa no princípio. A tradição cristã e também judaica atribui o livro, a autoria, o escrito do livro de Gênesis a Moisés. E então, se entendemos que Moisés escreveu este livro, estamos falando de um livro que foi escrito aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo. E a gente tem algumas bases para pensar que foi Moisés que escreveu este livro. Por exemplo, quando a gente lê Êxodo, capítulo 24, versículo 24, nós lemos as seguintes palavras: Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, por esse texto e outros parecidos, nós entendemos que Deus transmitiu a Moisés as palavras do que aconteceu, obviamente, antes dele ter nascido, do livro de Gênesis, e não só Gênesis, a gente vai ver mais para frente também a autoria de outros livros que Moisés escreveu. Agora, um outro texto que reforça a autoria de Moisés e que nos dá segurança de imaginar que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 26, onde encontramos o próprio Jesus dizendo as seguintes palavras: Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, quando Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Então, esses são alguns exemplos, alguns textos bíblicos que nos fazem pensar e acreditar que foi Moisés o autor do livro de Gênesis. E levando em consideração que a palavra, o livro no original hebraico se chama Bereshit, no princípio, então não deveria ser uma surpresa para nós de que o propósito desse livro ter sido escrito é justamente para relatar o início de todas as coisas. Logo nos primeiros capítulos nós temos o registro de Deus criando todas as coisas que existem, tudo aquilo que o céu, a terra, o mar, a humanidade. Vemos o início das civilizações e vemos o início de um povo específico que Deus escolheu para trazer a história da redenção ao mundo. Então, o livro de Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis, entenda que você está lendo o princípio de todas as coisas, o princípio da criação. Você vai ver surgir o princípio do pecado, a origem do pecado na história humana e que vai marcar toda a história humana. Em Gênesis também nasce o princípio do plano da redenção, porque logo quando o primeiro homem que existiu, Adão, peca, ali o pecado entra no mundo e junto com o pecado, primeiro acontece a morte espiritual, o homem desconecta-se de Deus e tem uma morte espiritual onde ele não consegue mais se relacionar perfeitamente com Deus. Passando um pouco do tempo, o homem experimentaria da morte física, porque com a entrada do pecado no mundo, o corpo começa a entrar em decomposição, começa a experimentar de imperfeição, e a consequência final de uma morte espiritual e física é a morte eterna, que seria
a desconexão para sempre com Deus, o que a Bíblia também vai chamar de inferno. Então, nesse livro do princípio, temos o princípio da queda, mas também temos a história da redenção, porque logo quando o homem peca contra Deus, Deus anuncia o plano da redenção, que um dia viria ao mundo alguém que traria a salvação, a reconexão com Deus. A gente está falando, obviamente, de Jesus, mas a gente vai deixar isso um pouco mais para frente. Lendo Gênesis, você está lendo o princípio de todas as coisas. A gente podia pensar na estrutura do livro da seguinte forma: capítulo 1 e capítulo 2, vamos falar um pouquinho sobre a criação de todas as coisas. Capítulo 3, a gente podia pensar no relato da queda. Capítulo 4 e capítulo 6 seria a consequência, então, imediata da queda, da desconexão com Deus, até chegarmos em um ponto insustentável que acaba dando origem ao dilúvio. O capítulo 7 e o capítulo 8 então, vão abordar aí mais propiciamente a parte do dilúvio. Capítulo 9 nós vemos a aliança com Deus, a aliança de Deus com Noé e a promessa de Deus que o mundo não acabaria em águas mais uma vez. No capítulo 10 e 11 nós vemos a origem dos povos da terra e a forma como eles se estabeleceram por uma certa região. Do capítulo 12 ao capítulo 50, então, nós vamos trazendo um pouco mais para o micro, ou seja, aquilo que começou na formação de todos os povos da terra, agora a gente vai ver no capítulo 12 e 50 a formação de um único povo, o povo de Israel, que seria o povo que se estabeleceria e daria origem a Jesus. Então, antes que Jesus nascesse, foi necessário nascer uma nação. E antes de uma nação nascer, foi necessário em um homem ter esse início. E poderíamos dizer, por que não, que o livro de Gênesis é o livro também, podemos facilmente entender pelas pessoas. Alguns nomes são básicos no livro de Gênesis: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Se você recordar dessa sequência, esses 6 nomes, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, você vai compreender muito bem a história desse livro. Dentro desse trecho, então, de capítulo 12 a capítulo 50, a gente vai ver tanto como que Deus começa com um homem chamado Abraão, o projeto de abençoar todas as famílias da terra. Abraão vai ter um filho chamado Isaac, e essa promessa vai passar então de Isaac para Jacó, e por fim, Isaac vai ter um filho chamado Jacó, a promessa passa de Isaac para Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel, e em um período onde a terra vai experimentar de fome. Um pouco antes disso, na verdade, Jacó tem um dos seus filhos, José, que é vendido como escravo ao Egito, mas nos planos de Deus, Deus tinha outros planos para esse rapaz, e ele acaba, no desenrolar da história, se tornando o segundo em importância no Egito. Quando a terra está passando por um grande período de fome, a família de Jacó vai buscar alimento no Egito e descobre que aquele parente, o irmão deles, o filho de Jacó, José, é o segundo em importância no Egito, e isso faz com que a família de Jacó possa migrar, fazer uma viagem para o Egito, se estabelecer lá, e isso vai dar origem, início ao nosso próximo vídeo, que é o próximo livro de Êxodo. Mas para finalizar esse vídeo, algo para mim falar para você, para a gente encerrar. Toda vez que a gente lê o livro de Gênesis, pelo menos 3 desafios devem surgir para a gente. O primeiro é que, em meio ao caos, nós podemos compreender que os planos de Deus não serão interrompidos. Nenhum caos é capaz de interromper os planos de Deus. Você abre a sua Bíblia, nas primeiras palavras você encontra a frase que no princípio Deus criou os céus e a terra era ou tornou-se sem forma e vazia, o caos aparecendo, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas Deus disse: haja luz. Então, por maior que seja o caos, a última palavra que vai reinar é sempre a palavra de Deus. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo com Abraão, que não podia ter filhos, a gente vai ver com Isaac, que não podia ter filhos, a gente vai ver com Jacó,
que teve um dos seus filhos vendidos, mas esse caos acabou justamente promovendo a subsistência do povo de Deus, ou seja, não existe caos que Deus não reine de forma soberana e tenha poder suficiente para dar fim ao caos. Em Gênesis, ainda quando a gente lê Gênesis, uma outra coisa um desafio que deve ficar para nós é que nós estamos lendo a história de uma nação que está sendo formada. Em Gênesis está sendo formada uma nação que vai servir de berço para o Salvador vir ao mundo. O Salvador que vai dar fim a todo o mal e toda a consequência do pecado e para aniquilar o próprio pecado na vida daqueles que se renderem a ele em arrependimento e em fé. E por fim, uma das coisas mais marcantes que não consta no livro de Gênesis, mas nós vamos entender isso depois no último livro lá em Apocalipse, é que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Por que a gente está falando isso? Porque lá em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, nós lemos as seguintes palavras: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha estabelecido um plano de redenção, um plano para salvar a mim e a você através do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus vai à cruz, ele leva o meu e o seu pecado para que a desconexão que foi causada por Adão fosse restaurada em Cristo Jesus. Então, ao ler Gênesis, saiba que há um plano em andamento, um plano de Deus para abençoar sua vida, para transformar seu viver, para te levar à reconciliação e à restauração com Ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal, envie essa mensagem para alguém e eu vejo você no nosso próximo vídeo de Êxodo. Conheça sua Bíblia, porque quando você lê sua Bíblia e você permite que essa palavra venha habitar no seu coração, algo novo e especial acontece na sua vida. Um grande abraço, Jesus te abençoe, até o próximo vídeo.